E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje é o episódio 6 aí da série Facilitando a Contabilidade para Investidores. Os últimos episódios eu falei sobre a DRE e nesse episódio agora vamos falar sobre balanço patrimonial. Então, basicamente, o balanço patrimonial, né, ele é composto ali pelo ativo e o passivo. Eu vou mostrar para vocês a estrutura, exatamente linha a linha, explicar o porquê que serve e vou trazer aqui um case prático da Ambev para vocês, mostrando ali como funciona a análise ali do balanço patrimonial. Ela basicamente ela traz aqui, mostra a relação do endividamento da empresa, né? Dá para você ver a estrutura da empresa ali dentro do balanço patrimonial, porque você vai ver nos ativos o que ela tem exatamente, no passivo ali quais são os deveres dela, vamos dizer assim, né? De pagar toda a parte da dívida, e também tem o patrimônio líquido ali ao final. E aí dá para a gente entender se é uma empresa mais conservadora, uma empresa menos conservadora, e ela basicamente é uma foto, tá? Ela retrata ali um período específico. Ela mostra de onde a empresa tirou o dinheiro para ter o que ela tem naquele exato período. Então ela sai geralmente ali nos trimestres ou também no release ali do fim do ano. Eu vou mostrar para vocês o da Ambev aqui no final de 2020. E aí ela também consegue mostrar se a empresa é alavancada ou não e com o que ela é alavancada, né? Se ela é alavancada com dívidas, né, passivos ali, ou se ela é alavancada com o dinheiro dos sócios, né, com patrimônio líquido. Então, antes de continuar aqui, se está gostando da série, se você não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa seu like aí para esse vídeo chegar a mais pessoas e mais pessoas conseguir analisar o balanço patrimonial, conhecer um pouco mais sobre contabilidade e ativa o sininho para você receber todos os conteúdos novos que eu trago aqui todas as semanas no canal. Basicamente a estrutura, então, do lado esquerdo aqui a gente consegue observar o ativo, do lado direito fica o passivo e o patrimônio líquido. Basicamente, tudo que tem no ativo tem que bater na soma do passivo mais o patrimônio líquido. Então, em resumo, eu vou mostrar depois para vocês ali na frente, mas o patrimônio líquido é igual o ativo menos o passivo. E com isso aqui, né, o ativo vai ser tudo que a empresa tem. Eu vou destrinchar aqui mais para frente o ativo circulante e não circulante para vocês. E o passivo, junto com o patrimônio líquido, ele financia toda essa compra do lado esquerdo, igual eu comentei anteriormente para vocês. Então a gente vai conseguir analisar se a empresa naquela foto, naquele período, ela foi financiada mais pelo passivo, uma dívida externa, ou mais pelo patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, né? E dá para a gente entender o quanto ela está alavancada ou não. Basicamente, então, o lado esquerdo são os investimentos, né? O que ela investiu ali vai ter fábrica, maquinário, toda a parte que ela tem estoque e outras coisas. E a origem da onde veio esse dinheiro, né? Se ela veio aqui do passivo, se ela veio do patrimônio líquido. Então, trazendo aqui, começando primeiro pelo ativo, né? Olhando pelo lado da Ambev, a gente tem o ativo circulante, que basicamente é tudo que a empresa tem de ativo ali realizado em menos de um ano, né? O ativo circulante é num prazo menor de um ano. Então aqui a gente vê o caixa equivalentes dela, né, na casa de 17 bilhões. Tem algumas aplicações financeiras, instrumentos aqui financeiros derivativos, contas a receber, que é basicamente o que ela já vendeu ali e ainda não recebeu, né? Estoques, então toda a parte de estoques fica aqui dentro. Impostos a recuperar também e outros ativos. A gente vê aqui que em sua grande maioria, né, a parte dela está em caixa, que a gente consegue ver aí equivalentes de caixa, e também uma boa parte aqui em contas a receber e estoques. Então a grande maioria dela está aqui, fechando no total de 35,3 bilhões. Os ativos não circulantes, que são o quê? Basicamente é tudo que ela tem de ativo que serão realizados aí em mais de um ano, né? Então é tudo que é acima de um ano. Então ela tem toda a parte aqui de aplicações financeiras, de instrumentos financeiros, ela tem impostos a recuperar, outros ativos, benefícios a funcionários, investimentos, imobilizado, a gente vê que grande parte dela é imobilizado, que seria o quê? Seria referente às fábricas que ela tem, né? Todo o maquinário, toda a parte de estrutura que ela tem ali. Não só as fábricas, também os escritórios, mas em grande maioria, né, o capital maior está dentro das fábricas. Tem a parte de intangível e tem a parte de ágil, que é uma parte grande aqui também. O ágil basicamente é o quê? Quando ela adquire outras empresas que têm uma parte acima, ela pagou acima do valor patrimonial dessas empresas, entra aqui como ágil, que é a diferença do quanto ela pagou acima desse valor patrimonial que a empresa valia na época ali, né? Então, basicamente, aqui ela fechou com um ativo não circulante na casa de 89 bilhões de reais e ela fechou um total de ativo aqui de 125 bilhões. E aí, falando agora do passivo e do patrimônio líquido. Ela tem aqui o passivo circulante, que é tudo que ela tem ali de passivo que ela tem que finalizar em menos de um ano, basicamente as dívidas dela ali. Então ela tem contas a pagar, né, que basicamente ali é com os fornecedores, né, boa parte ali com os fornecedores. Ela tem a parte de empréstimos também aqui, financiamentos na casa de 2 bilhões,
A gente vê também que tem a parte de salários, encargos, são partes pequenas aqui dentro. Tem a parte de dividendos, juros sobre capital próprios a pagar, que ela já destinou ali que ela vai pagar dentro do ano, e outros, né? A gente vê que a grande maioria dela está em contas a pagar, que é basicamente ali com os fornecedores de matéria-prima e tudo mais que ela tem. E aí depois o restante aqui fica dividido dentro das outras. E ela fecha aí com passivo circulante de 33,4 bilhões de reais. E aí tem um passivo não circulante que é acima de um ano, né? São todas ali as dívidas que ela tem. Então, basicamente, aqui ela tem algumas linhas ali dentro, né, do passivo não circulante, mas em resumo ali são empréstimos e financiamentos, né, que ela tem e outros também. Então, ela fecha aqui com um total de 16,6 bilhões de reais e ela fecha um total de passivo na casa de 50 bilhões de reais. E a gente entra aqui no patrimônio líquido, que basicamente é o quê? Patrimônio líquido ali nada mais é do que a parte que veio de capital dos sócios, né? Toda a parte que ela tem de capital dos sócios e da parte de reservas dela. Então ela tem ali capital dos sócios, que seria o dinheiro dos acionistas, né? Os sócios que foram integralizados dentro da empresa, e tem a parte de reservas aqui, que é a parte de reservas de lucro, basicamente, que é onde ela tem ali os lucros acumulados da empresa. E aí um ponto a observar aqui dentro, né? Quando a empresa faz a bonificação dela, ela transfere o capital da reserva de lucros do capital dos sócios. Então ela tira aqui da reserva, joga dentro de lucro do capital dos sócios, que é uma maneira ali, é uma linha mais difícil de movimentar o dinheiro. Então é uma maneira da empresa já guardar mais ali o dinheiro, né, retribuir aos sócios. E ela fecha ali com um total de patrimônio líquido de 75,1 bilhões de reais. A gente vê aqui que do lado direito dela, a sua grande maioria é do patrimônio líquido. Então, é uma empresa mais sólida, que ela se financia mais com o capital dos sócios do que com o capital de fora, né? Dessa parte do passivo aqui. Empresa mais sólida, uma empresa mais robusta, uma empresa maior, né? E ela fecha ali o total de passivo e patrimônio líquido na casa de 125 bilhões também de reais. Então, quando a gente olha a BP completa aqui, a gente vê todo o lado esquerdo aqui o ativo e todo do lado direito aqui o passivo e o patrimônio líquido, fechando os dois lados, batendo exatamente igual eu comentei com vocês. E se você fizer a conta, né, o total do patrimônio líquido basicamente é o quê? É o total do ativo menos o passivo. Então, o balanço patrimonial completo é assim. Só um ponto que eu coloco aqui, né, na hora que eu olhei ali no relatório da Ambev, ele não vem dessa maneira, né, do desenho que eu trouxe aqui para vocês, que é a maneira natural que a gente acaba enxergando. Ela vem um embaixo do outro. Eu recortei aqui e montei para ficar mais fácil de acordo com a estrutura que eu montei para vocês, que geralmente é a mais usada aí para fazer essa análise, né? E agora trazer umas sacadas aqui do balanço patrimonial, né, de como você usar esses indicadores. Então, basicamente, primeiro, né, falando da dívida bruta. A dívida bruta nada mais é do que a dívida de curto prazo mais a dívida de longo prazo, né? A gente acaba usando somente essas linhas ali, porque são as linhas que têm juros, né, na conta, sendo assim, são as dívidas exatas dela, né? Então, a dívida bruta sobre o patrimônio líquido ali, de 0 até 1, é ok, a gente considera como ok, vamos dizer assim, na grande maioria, né? Acima disso, geralmente é melhor você entender mais a fundo, entender por que que ela tem aquele jeito, né? E fazer uma análise combinada ali junto com a DRE e outros indicadores. Exemplo, se esse indicador aqui tiver em 3, né? Quer dizer que ela tem R$ 3 de dívida para R$ 1 de patrimônio. Então ela está 3 vezes endividada em relação ao patrimônio. Um outro que a gente utiliza bastante, né? Vocês ouvem aí eu acabar falando bastante ali na análise rápida, olhando os dados do Fundamentei ali, a dívida líquida sobre o EBITDA. E aí, quem não sabe o que é o EBITDA, volta ali na DRE, né? No episódio anterior eu comentei o que seria a diferença do EBIT para o EBITDA e falei um pouco sobre ele dentro da DRE. Aí aqui o exemplo é, foco em entender quantos anos da empresa ela usa do resultado operacional dela, né? Para pagar a dívida. Então, por isso que a gente usa em anos, né? Então, usa o EBITDA ali dos últimos 12 meses. E aí, entre 0 e 3 está ok, né? Então, quando vocês ouvem ali eu mostrar, né? 2, alguma coisa, 1, alguma coisa, com algumas exceções acima do 3, né? Dependendo ali, por exemplo, empresas elétricas, né? Acima de 3 de dívida, até 4 ali dá para a gente entender que é ok. Por quê? Porque as elétricas ela tem uma previsibilidade na receita dela, né? Então a gente já sabe ali que ela tem contratos de mais de 30 anos, então ela vai receber aquela quantia, é um setor perene, vamos dizer assim. Então ela tem já a previsibilidade da receita dela, ela vai flutuar ali dentro de uma previsibilidade, então ela consegue tomar uma dívida maior. Porém, a gente vê empresas aí que não têm essa previsibilidade, tomando uma dívida muito alta, e aí fica difícil para ela pagar.
E também quando a gente olha esse indicador, que ele é zero, né? Quando ele aparece como zero, geralmente é o quê? Que a empresa tem mais caixa do que dívida líquida. Então ela consegue pagar, então não faz sentido você olhar esse indicador. O outro indicador aqui que é bastante utilizado é o ROI, né? Basicamente é o quê? É o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, né? É o quanto de lucro líquido a empresa representa em cima do total do patrimônio líquido dela. E um outro que a gente ouve bastante é o ROIC, né? É o resultado do operacional líquido sobre os investimentos dela, que é basicamente a rentabilidade que a empresa consegue em cima dos investimentos. Porém, tem um ponto relevante para se olhar em cima desse ponto, né? Porque como ela não traz o resultado específico de cada investimento, ele olha como um todo, né? Olha todos os investimentos que ela tem naquele período, sobre todo o resultado operacional líquido dela. Então a gente não consegue separar, segregar exatamente se um dos investimentos ali que ela fez foi bom ou ruim. A gente olha o todo, é um indicador bem utilizado, mas a gente tem que tomar uma cautela na hora de olhar esse indicador, né? E aí, bora para o resumão? Então, basicamente, a estrutura do balanço patrimonial é composta por ativo e passivo, né? Então, ela mostra ali numa data específica, lembrando, ela é uma foto da empresa naquele momento, né? Do balanço patrimonial da empresa naquele momento, mostrando o que que ela tem, né? Dentro do ativo e como ela financiou tudo aquilo que ela tem do lado esquerdo com o passivo e o patrimônio líquido ali, que é o capital dos sócios. E aí ela é bem focada para ver a estrutura de capital da empresa. Então a gente olha o balanço patrimonial para entender a estrutura capital dela e como ela está alavancada, o endividamento dela ali também. E aí um ponto extremamente importante é o patrimônio líquido, né? Ele é basicamente o ativo menos o passivo. É tudo que ela tem ali menos o dinheiro que ela pegou emprestado. E ele geralmente, né, vai ser alterado aí de tri para tri, então cada relatório que sair ele acaba alterando esse patrimônio líquido, que é basicamente quando o lucro líquido, né, que a gente viu lá na DRE, para quem não viu, volta aí e assiste os outros vídeos, que é após a distribuição desse lucro líquido aí em formas de dividendos para os acionistas, o que vai sobrar vai ser incrementado nesse patrimônio líquido ali, acrescentando em cima do capital dos sócios ou em reserva ali de que a gente viu anteriormente. E aí, um ponto extremamente importante que eu trago para vocês é a contabilidade. Ela é extremamente importante para você fazer a análise das empresas. Então, eu trouxe essa série aqui para facilitar para vocês, passar linha a linha, explicar e como utilizar, né? Tanto na DRE, agora aqui no balanço patrimonial. Vou trazer também o demonstrativo de fluxo de caixa em seguida. Então, basicamente, ali tem várias maneiras de usar e você tem que usar não só o balanço patrimonial sozinho, ou só a DRE sozinha, ou só o fluxo de caixa. O ideal é você fazer um conjunto deles, né? Então, tem uma maneira de usar junto com eles, igual eu trouxe aqui para vocês alguns indicadores, mesclando algumas linhas, né? Porque para fazer essa análise fundamentalistas, você tem que ter algumas ressalvas, né? Nunca olhar somente uma delas, então não olhar somente uma linha, não olhar somente também o demonstrativo de resultado, não olhar somente o balanço patrimonial. E toda essa parte de contabilidade ele soma para análise quantitativa. Não se esquecer que tem a parte de qualitativa, com as vantagens competitivas da empresa, fazer uma análise SWOT, entrar mais a fundo ali nesses detalhes para você fazer aquele primeiro estudo completo e depois acompanhar a empresa de acordo com o risco que ela tem, da maneira que você achar melhor, né? Empresas mais arriscadas, olhar mais de perto, né? Os acompanhamentos trimestrais, empresas com menos risco, você pode acompanhar com uma frequência menor. E aí, basicamente, né, a contabilidade, de novo, é extremamente importante para você fazer a análise fundamentalista das empresas. Então, dá uma olhada nessa série. Eu coloquei ela dentro de uma playlist para ficar mais fácil. Você não precisa olhar só uma única vez. Ficou com dúvida, volta, assiste o vídeo aí. Tem bastante coisa ali importante. Deixa a dúvida aqui embaixo, comenta aqui embaixo qual dúvida você tem aí, que eu tiro a dúvida de vocês. E também comenta aqui embaixo o que você achou dessa série para mim, para eu entender se ajudou, não ajudou, se ficou dúvida para eu poder melhorar aí, ou trazer algum vídeo complementar para vocês, se ficou muita dúvida, alguma coisa que ficou meio complicado. Tem o grupo do Telegram também, entra lá, eu posso ajudar vocês, tiro a dúvida ali, a gente conversa mais de perto, muito mais fácil, porque minha ideia aqui é ajudar vocês a conseguirem investir melhor, sozinho, fazendo boas escolhas aí, e não tem ninguém melhor para controlar o seu dinheiro do que você. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, peço que deixe seu like, que ative o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago aqui todas as semanas e continue aqui com a gente, né? Ative o sininho para você não perder o episódio de fluxo de caixa, demonstrativo do fluxo de caixa. Se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilha com aqueles seus amigos aí que precisam aprender um pouco mais de contabilidade para investidores e também outros conteúdos que eu trago aqui sobre educação financeira e investimentos. Valeu, trabalhadores. Obrigado.